Oi, turma do livro Com os Olhos do Coração, José Carlos de Luca. A convivência entre pais e filhos. Se quer que seu filho se dê bem, gaste com ele o dobro do tempo e a metade do dinheiro. Abigail V. Buren. Vivemos tempos de exigências econômicas tais que marido e mulher se veem obrigados a excessiva jornada de trabalho fora do lar para satisfação das necessidades da família. E isso implica escasso tempo de convívio com os filhos, e para compensar essa ausência, a miúde oferecemos a eles presentes, uma troca no mínimo curiosa, pois damos coisas em lugar de nos darmos. Nada contra presentes, é claro. Quem não aprecia recebê-los? Mas será que, por mais lindo seja o brinquedo, teria o objeto o mágico poder de suprir a ausência dos pais junto aos filhos? Até noto que as crianças enjoam logo de seus brinquedos, sobretudo daqueles caros, em que tudo está pronto a um apertar de botão. Elas preferem brincar com os amigos de pega-pega, esconde-esconde, brincadeiras em que a sua imaginação corre solta. Certa feita perguntei ao meu filho mais novo, que à época contava com 7 anos de idade, qual era o nome do brinquedo que ele mais apreciava. O menino pensou um pouco, olhou-me bem nos olhos e me deu uma resposta surpreendente. O meu brinquedo favorito se chama papai. Senti um entrechoque de emoções, um misto de alegria e culpa, e a primeira indagação que me ocorreu foi saber se estava sendo um pai presente. Hoje há muitos filhos órfãos de pais vivos, por isso precisamos melhorar a qualidade de nossa relação com as crianças. Se temos pouco tempo, embora sempre encontremos tempo para o que é importante para nós, façamos desse tempo o melhor possível. Que nos minutos que temos para nos dedicar às crianças, sejamos tão presentes que elas tenham a sensação de que passaram o dia inteiro conosco. Se mergulharmos no mundo delas, embarcando no trem da alegria, 30 minutos de brincadeira serão suficientes para deixar a meninada cansada de nossa presença. Ocorre que vamos para o lar levando todas as nossas inquietações do cotidiano, sobretudo as do trabalho. E tal proceder nos deixa muito dispersos dentro de casa. Estamos apenas de corpo presente, mera figura decorativa. Daí ser preciso deixar o executivo no emprego, o médico no consultório, o mecânico na oficina, a secretária no escritório, o pedreiro na obra, a professora na sala de aula, para que junto dos filhos sejamos apenas o que eles mais esperam de nós, pais. Vamos lembrar também que o sucesso profissional dos pais não garante a felicidade dos filhos. Podemos ser uma pessoa de renome social, mas isso não garante uma vida familiar feliz. Essa felicidade é fruto de intenso relacionamento com as crianças. No futuro, seu filho não vai lembrar de quantos presentes você deu, porém vai recordar quantos abraços você distribuiu. Vai lembrar se você esteve presente na vida dele. Isso não parece mais importante, pois é na família que a criança tem. Isso nos parece mais importante, pois é na família que a criança tem sua primeira experiência afetiva. Se ela não se sentir amada, e para tanto os presentes não contam muitos pontos, provavelmente levará para a vida adulta carências emocionais, complexos de inferioridade e baixa autoestima, com prognósticos nada animadores acerca de ser feliz. Você pode ter dado a ela brinquedos, boa escola, alimentação balanceada, cursos de idioma, mas se não deu amor, e amor pressupõe convivência, sua educação se ressentiu do essencial. André Luiz advertiu: quando o berço é relegado ao abandono, o lar desce ao nível do inferno. É possível perceber, portanto, que a convivência entre pais e filhos é primordial e que, na verdade, o problema do relacionamento não está propriamente na questão do tempo que temos, mas sim do que fazemos com ele. Será que está sendo bem aproveitado? É rico de experiência, de contato, de conversa, de abertura, de abraços e beijos? Jamais esqueça o que disse Ralph Waldo Emerson: o único presente é um pedaço de si mesmo. Tem uma liçãozinha de casa aqui. Interesse-se por seu filho. Pergunte a ele como foi o dia na escola, que lições ele aprendeu. Participe das atividades escolares das crianças.
Vá nas festas promovidas pelo colégio e não deixe de ir às apresentações artísticas e esportivas da meninada. Brinque mais com elas, permita-se rolar no chão, libere a sua criança interior e deixe-se fazer as estripulias. Vá com elas ao cinema, ao parque, comam mais pipocas, conte histórias, brinquem no videogame, tomem mais sorvetes, andem mais descalços, brinquem na chuva, lancem peão, enfim, as possibilidades são tantas que seus filhos vão adorar. Aí ele está colocando aqui situações de que os pais deixam a desejar, né? E o resultado depois é lamentável, porque se você não tiver uma boa convivência com seus filhos, é óbvio que alguém vai ter. Você vai estar dando espaço para outras pessoas se chegarem nele. Eu tenho uma experiência dentro da minha casa com o meu filho, que eu fiz exatamente tudo que está aqui. Eu trabalhava o dia inteiro, eu não tinha muito tempo, mas o tempo que eu tinha eu me dedicava. Eu procurava brincar, ele ficou sem o pai dele aos 8 anos de idade. Então eu fui, aquela velha história, né? Eu fui o pai e fui a mãe. Então eu tinha que me desdobrar mesmo para que ele não ficasse mais triste do que com a perda que ele já tinha, né? Do pai. Então eu chegava às vezes da escola, no primeiro ano que a gente estava aqui, sem o pai dele, eu tive que brincar de carrinho com ele no quintal às 11 horas da noite. Não, minto, tô trocando as bolas. Às 11 horas da noite, quando a gente brincava de carrinho, o pai dele chegava meia-noite. Naquela época o pai dele era vivo. Foi o nosso primeiro ano aqui, o pai dele estava vivo ainda. Então eu chegava, o muro aqui de casa era baixo, tinha mato para tudo que é lado aqui, era perigoso. Mas eu chegava às 11 do serviço e ia brincar de carrinho com ele lá no quintal, mesmo com esse muro baixo. E ficava até meia-noite. Aí o pai dele chegava meia-noite, meia-noite e meia, e brincava com ele até 1h, 1h30 da manhã. Às 4h30 o pai dele levantava novamente para ir trabalhar, era policial militar. E eu levantava às 7, levantava às 6h30, dependendo da aula que eu ia pegar naquele dia. Se eu tivesse que pegar a primeira aula, às 6 horas eu já estava de pé. Então a gente dormia pouco para poder dar um pouco de tempo para ele, porque ele ficava o dia inteiro sozinho. Ou ele tinha uma babá, ou quando ele foi crescendo mais para frente, eu comecei a deixar ele sozinho mesmo. Aí a babá dele era videogame, Rá-Tim-Bum, Cocoricó, pela cultura. Ele sabia que o Cocoricó era o momento de ele tomar café, o Rá-Tim-Bum já era perto da hora do almoço, e videogame ele tinha aquela coisa assim que eu falava, passou a terceira, quarta fase, vai fazer uma outra coisa, depois você volta e joga mais um pouco. Então não deixava direto, era tudo muito regrado. E eu tinha aulas vagas, então eu vinha em casa, dava uma olhada nele, era uma correria danada a princípio, mas a gente não deixava ele sozinho totalmente não. Sempre tinha alguém que dava uma olhada, ou então eu mesma, nas minhas aulas vagas, eu corria em casa e olhava. Depois eu passei a trabalhar na prefeitura e levava ele comigo na prefeitura. Então lá tinha a pré-escola, tinha de 1º a 5º ano, na época era a 1ª a 4ª série. E eu dava aula de 1ª a 4ª série e ele ficava na pré-escola. Quando ele terminava o horário dele, ele vinha ficar comigo. Tinha 2 seguranças na escola na época lá, o pessoal que trabalhava na faxina. E para ele não ficar tanto dentro de sala de aula, o pessoal chamava ele para brincar lá fora. Dominó, bola, carrinho. E ele cresceu dentro de escola, porque eu não tinha, assim, pessoas de tanta confiança para deixar ele por muito tempo. Então eu deixava só um pouquinho e o resto do tempo eu procurava eu estar perto. Então depois que ele terminou a 4ª série, ele foi para o Ensino Fundamental 2, na escola estadual. As pessoas lá também já me conheciam, porque eu também já tinha dado aula lá. E aí todo mundo me ajudava a olhar ele na escola, para que nada de ruim acontecesse com ele. Entre uma aula vaga ou outra que eu tinha, eu saía da escola que eu estava, eu corria até a escola dele. Às vezes tinha noia em volta de quadra, eu chamava viatura de polícia para colocar os noia para correr, para ele poder ter uma educação física tranquila. Eu sempre prezei pela segurança do meu filho. Primeiro lugar para mim era a segurança dele.
talvez pelo trauma de ter perdido na primeira gravidez o primeiro filho e também de perder o marido logo depois, né? Então eu não queria perder ele de maneira nenhuma, seja por alguma coisa de violência, um assalto ou até mesmo para essas porcarias de droga que tem aí. Então eu ficava muito em cima dele. Então ele passou o ensino fundamental 2 também com a mãe ali, perto dele. E a gente era cúmplice até os 14 anos dele. Cúmplice mesmo. Tudo que eu fazia, ele fazia, a gente sabia, a gente conversava. Lógico que sempre tinha um arranca-rabo daqui, outro dali, né? Coisa de mãe e filho, que mãe é implicante, filho é largado, não é isso? A regra geral parece ser essa, né? A gente esquece que é espírito e passa a cumprir o papel que todo mundo faz, né? A mãe é aquela pessoa que é implicante, que fica ali, tira a toalha molhada de cima da cama, menina. Já falei que não pode isso, você não é todo mundo, né? Parece que a gente faz uma cartilha quando a gente chega aqui e esquece que a gente é o espírito milenar. E faz aquele papel igual a todo mundo. A mãe, a chata, e o filho, o carinha que gosta de provocar a mãe porque é meio relaxado. Principalmente o homem, né? Então eu entrava no quarto dele, que era esse espaço aqui, era de outra forma na época. Eu passava catando tudo que eu achava pela frente, né? Tirava as coisas que eu achava que estava fora do lugar e colocava no lugar. E depois dos 14, ele mudou completamente. Ele entrava no quarto dele e falava, por que você tirou tal coisa de tal lugar? Eu falava, porque aquele lugar não é o lugar de tal coisa, né? Aí a gente tinha que, às vezes, argumentar assim, de uma forma até que ignorante, porque eu falava para ele assim, ele falava assim, esse aí é o meu quarto. Eu falava para ele, pois é, o seu quarto está dentro da minha casa, não se esqueça disso, né? Então, eu não sou a sua filha, é você que é meu filho. Então, quem tem que te nortear, quem tem que te orientar, quem tem que falar alguma coisa aqui sou eu. Você é só filho, e filho obedece, né? E depois dos 14 eu comecei a ter realmente um problema de linguagem com ele, né? Não tinha mais o meio termo, era muita agressividade. Ele virou da noite pro dia. Só que eu vi da noite pro dia. Aquilo com certeza, aquela mudança toda não veio da noite pro dia. Certamente alguma coisa do passado de uma outra encarnação ou dessa mesmo desencadeou uma situação assim que ele foi se afastando. E eu percebi justamente isso. O fato dele se afastar é porque estava sendo substituída a mãe por alguém que tinha mais tempo com ele. Até chegar na fase adulta, aonde realmente eu constatei que tinha alguém enchendo a cabeça do meu filho. E eu não fiz nada para mudar aquilo. Porque dentro do espiritismo a gente aprende o seguinte, o cara se tornou adulto, ele tem a livre escolha, ele tem o livre-arbítrio. Eu não ia conseguir controlar ele a vida inteira, eu não ia conseguir mandar nele a vida toda, orientar, fazer tudo aquilo que eu faço. Não adiantou nada eu ser, quer dizer, eu falo que não adiantou nada, mas certamente alguma coisa adiantou, né? Nada é perdido. Mas eu fui aquela mãe regrada, que vinha para casa, do trabalho para casa. Tive poucos namorados e os que eu tive, eu não tive aquela coisa de ficar de muita graça na frente dele, respeitei minha casa, procurei ter o meu nome, tanto é que aqui na rua, quem passa, onde que mora a professora, né? As pessoas apontam aqui, e tem mais professora na rua, porque tem um nome, eu tenho um nome, né? E não adiantou, assim, eu vejo que por mais que eu tenha lutado, depois que o pai dele faleceu, por mais que eu tenha lutado para ser presente, para proteger, para cuidar, e mesmo sendo chata, né, em relação à organização, disciplina, para o bem dele, parece que aquilo ali caiu ao contrário. Parece que eu estava sufocando ele e não dando de acordo com a medida certa. Só que como eu conversava com ele, e eu falo para vocês, a gente não tem um manual. A gente não tem como saber qual é a medida certa, não tem uma receita. Você dá um abraço e dá uma puxada de orelha que vai funcionar. Não tem. Você tem que ver a situação naquele momento e tem que resolver. E eu nunca deixei nada para depois, eu sempre procurei resolver na hora. Não fez lição? Então agora você vai ficar sem seu videogame, você vai fazer sua lição. Então eu sempre procurei ir norteando, dando para ele de acordo com o merecimento, de acordo com aquilo que ele ia produzindo. Nunca me deu um trabalho na escola de
malcriação com o professor, de alguém falar mal dele na escola. Pelo contrário, todo mundo elogia ele. Eu tenho o maior orgulho disso. E aí ele foi fazer cursos, que nem aqui está escrito. Não adianta nada você dar cursos para ele, porque ele vai esquecer esses cursos, né? E realmente, aí eu fico naquela reflexão, mas o que foi afinal que eu dei que ele vai lembrar? Porque o que eu lembro é desse pé que nós terminamos ali o relacionamento, praticamente terminou. Ele não quer mais falar comigo, ele não fala mais bom dia, ele me bloqueou na rede social, ele não sei onde ele mora, não sei onde ele trabalha. Eu simplesmente coloquei uma pessoa no mundo e agora ele tá vivendo a vida dele, eu a minha, e eu não sei nada sobre ele. A única coisa que eu sei de vez em quando é quando eu consigo bisbilhotar o Instagram ou o Face da namorada dele, aí eu vejo uma foto lá e eu fico com o coração radiante, porque vejo que pelo menos tá ali, né? Tá bem, aparentemente bem. Passa umas pindaíbas, mas passa sozinho. Também tenho orgulho disso, porque hoje a gente sabe que tem filhos de 50 e poucos anos mamando nas tetas da coitada da mãe de 80. Então o meu não, desde que saiu de casa ele se vira sozinho. É um orgulho, mas que nem as pessoas falam, mas você não sente, né, tristeza por conta dele? Eu falo, eu tenho 2 tristezas com meu filho, 2, e as 2 são tristeza, não é mágoa, são tristeza, que passa também. Uma que faltava 1 ano e meio para ele terminar a medicina veterinária. Se ele ficasse em casa e aguardasse aquele 1 ano e meio, ele ia terminar a faculdade. Aí ele podia sair de casa veterinário. Mas ele não esperou. Conclusão, ele largou a faculdade. Porque pagar aluguel e pagar a faculdade ninguém aguenta. E a outra é dele ter rompido totalmente o relacionamento com a mãe. Né? Porque por mais que a gente tenha problemas com pais, com mães, com os filhos, eu acho que família a gente não deve se separar. Totalmente não. A gente pode se afastar, dar um tempo, ver a poeira baixar, depois a gente volta lá de novo. Mas afastar totalmente como ele fez é uma tristeza para mim. E aí é que tá. Pelas dicas do texto do De Luca, seria seguindo isso daqui, você não perde o seu filho. Você garante que ele vai lembrar de você pro resto da vida. E por que eu contei toda a minha história? Porque eu segui tudo isso daqui e não aconteceu o que a gente fica aguardando acontecer depois de um texto como esse. Parece, não é uma receita, mas parece que para a gente refletir se a gente está dando o tempo certo, se a gente está dando atenção, se a gente não está deixando nosso filho ir embora, se afastando, né? Pois é, eu segui tudo isso aqui. E, no entanto, aconteceu dele se afastar da mesma forma. Aí vem o espiritismo, né? Até eu colocar a leitura do De Luca e a minha experiência que confronta a leitura, alguns pais vão falar, também fiz tudo que está aqui. E o meu filho não quer falar mais comigo. Ou então meu filho não está nem aí para mim, só me procura para pedir dinheiro. Alguns filhos ainda é pior do que o meu, né? Que o meu sumiu. Eu não sei dele. Mas ele também não me perturba me pedindo nada. Agora tem uns que ainda somem, não querem saber dos pais, ainda fica ligando para pedir dinheiro, né? Enfim. Alguns pais vão se identificar junto comigo aqui, vão falar, poxa, né? Eu também fiz e não deu certo. Eu também brinquei de peão, brinquei de pipa. Eu não, o meu marido brincava de pipa, eu brinquei de peão, eu brinquei de skate, eu brinquei de bolinha de sabão. Brincava de todos os brinquedos que a gente tinha lá na infância, eu brincava com ele. Mas ainda não foi o suficiente. E até os 14 anos, eu tinha ele próximo de mim. Mas depois dos 14, ele foi indo. Até o dia que ele chegou e falou, tô indo embora. Aí para um pai é frustrante isso. Fala, poxa, mas o que será que eu fiz? A princípio eu me culpava muito, a princípio eu achava que eu tinha sido um monstro. E hoje, quando eu falo para ele eu sou um monstro, eu falo até que meio irônico. Porque hoje acabou a minha culpa. A partir do momento que o cara é adulto, ele tem o direito à escolha. Eu poderia ser o pior dos piores dentro da maternidade, mas não dava o direito dele romper um relacionamento, a nossa convivência total. Então é uma escolha dele, não é minha. E aí vem o Divaldo, através das palestras do Divaldo, eu escuto ele falando sempre isso. Se preocupe com o que você faz, se preocupe com o que você fala. O que o outro fala, o que o outro faz, é
problema do outro. E isso eu gravei. Talvez porque é uma boa desculpa, né? Sei lá. Mas de qualquer forma, é o que eu coloquei para amenizar a dor do meu peito. Eu tenho a escolha. Ele tem a escolha. Por pior que eu fosse, ou ele fosse, tem tantas mães que vão pra cadeia visitar filho. O filho aprontou todas e a mãe tá lá. Às vezes a mãe, eu tive na sala de aula mães que eram prostituta. E os filhos amavam. Quando a mãe chegava na porta da sala de aula, agarrava a mãe. Então, assim, eu não fui nada fora do que é um padrão normal. Trabalho, casa, casa, trabalho. Algumas falhas, erros de atitudes, de fala. Sim, sou ser humano, sou um espírito errante. Mas não ao ponto de falar, poxa, por que será que essa criatura não quer nem falar com você? Nem falar um bom dia, nem saber de você. Então, isso não cria mágoa em mim. Eu não tenho mágoa. Isso é sincero. Eu tenho tristeza. Que se amanhã ele chegar aqui na porta e falar pra mim assim, mãe, me desculpa, tá totalmente desculpado. Só que eu não sei aonde é que eu vou pedir a desculpa também, porque se isso ocorreu, também teve falha desse lado aqui. E eu, sinceramente, eu não sei aonde foi que eu errei tão grave ao ponto do meu filho não querer falar comigo. Porque tudo que tá aqui nessa leitura, eu fiz. E fiz além do que está aqui nessa leitura, porque por ser professora, a gente procura obras de autores que falem sobre educação. E eu ia buscando para ver o que é, né? Buscar um parâmetro. E aí, quando eu comecei a refletir sobre isso depois da saída dele, eu falei, tinha alguém por trás, que tinha mais tempo com ele do que eu. Aí o que eu entro num consenso com o De Luca nesse texto é, o tempo realmente é ouro, gente. O tempo que você se dedica, porque é aqui fala, meia hora de brincadeira, ele nunca vai esquecer de você, vai esquecer sim. Se ele tiver que esquecer, ele vai. Desculpa. É mais tempo. Pai e mãe, com tudo que eu fiz, de sair da minha sala de aula, deixando a aula vaga lá com o professor de educação artística ou educação física, eu corria na escola dele, eu tentava estar perto dele o mais que eu pude. Parece que essa questão do tempo ainda fez uma grande diferença. Essa questão de continuar bem juntinho, porque à medida que vai crescendo, você fala, não, agora já consegue ir sozinho para a escola, eu vou só na reunião de pais, já não vou mais todo dia, se acontecer qualquer coisa você me chama, eu vou, já sabe falar, já sabe se proteger um pouco, né? Então eu fui soltando, porque eu não queria colocar um filho embaixo da asa e deixar aqui e só eu, e se acontece alguma coisa comigo, o que ia ser dessa criatura? Então eu tinha que deixar ele conhecer um pouco o mundo, se soltar um pouco. Eu não deixava totalmente, né? É a educação pipa. Você solta e puxa. Você solta e puxa. Eu fazia isso. Quero ir na praia. Tá bom, você vai na praia. Se comportou bem? Então da próxima vez você sai de novo. Não deu certo? Então você volta pra cá. Ah, eu quero chegar depois da meia-noite. Meus colegas ficam tomando lá uma cerveja, alguma coisa na sexta-feira depois da faculdade. Não. Vai ficar tomando nada não. Você vai tomar seu ônibus e volta pra casa. Aqui é estilo Cinderela. Meia-noite a carruagem vira abóbora. Então você tem que estar em casa meia-noite. Não era justo eu trabalhar o dia inteiro, já doente, e ficar aqui até as 2, 3 da manhã esperando. Meu Deus, será que aconteceu alguma coisa, né? Porque não pode ficar ligando. Já começa por aí. Quando não se acha que o cara é adulto, que ele é um jovem, né? Você já não pode ficar ligando para ele o tempo todo. Então ele tinha que ficar lá aguardando. Será que está acontecendo? 2 horas da manhã. Poxa, até agora nada. Não, eu não permiti isso. E aí, quando ele saiu de casa, a única coisa que ele falou é que ele queria liberdade. A liberdade que eu dava era estilo pipa, né? Da educação pipa. Eu dava e puxava, dava e puxava. Isso aí para ele não foi suficiente. Mas eu vejo ainda nessa reflexão que o tempo que eu não estava com ele, o tempo que eu não estava brotando na mente dele coisas boas, alguém teve tempo para brotar o que não era bom. Tanto é que quem brotou o que não era bom na cabeça dele, e eu não estava lá, mas eu, pelo que eu vejo, né?
A pessoa convenceu ele a morar sozinho porque a pessoa tinha uma casa de aluguel para alugar. Só que ele não tinha experiência de vida e ele caiu nessa. Falou, não, é melhor, né, viver sozinho, viver numa casa sozinho? Pois é, viver numa casa sozinho requer pagar dívida, né? E aí nessa de pagar a dívida, a pessoa às vezes não tem condições, né? Aí largou a faculdade. Então, é um texto que a minha experiência é essa, mas eu gostaria de ouvir a experiência de outras pessoas, porque nem sempre você pode dar todo o tempo do mundo, ou você vai dar um tempo de qualidade. Só isso não é o suficiente na educação de um filho. É um peso grande, realmente tem um peso muito grande dentro da educação, é o tempo, o bom tempo com eles. Mas eu vejo, não só agora tirando a situação, né, pessoal, mas como professora, eu via que alguns alunos se perdiam, não era só por uma questão de que pai e mãe tem que trabalhar e não tem tempo para eles não, e porque não ia na reunião de pais, mas pelos exemplos errados que os próprios pais estavam dando. Hoje, o problema maior que nós temos dentro da educação são os pais que não dão bons exemplos. Dessa parte eu tenho consciência tranquila. Mas aqui deveria ser colocado um pouquinho mais a respeito disso. O exemplo que você está dando para o teu filho. Eu acho que isso pesa muito na educação, muito mais até do que o tempo que você tem com ele. Eu procurei dar todos os exemplos, aonde eu ia levar os meus alunos para conhecer, que eu, por ser viúva de policial militar, eu levei em vários quartéis, meus alunos tiveram contato com vários tipos de polícia, eu levava ele junto, para ele conhecer exemplos. Levava a minha molecada no museu, ele ia junto, levava a molecada para um parque, ele ia junto. Então, assim, o tempo todo que eu tinha atividades diferenciadas que a própria escola dele não dava, os professores dele não davam, eu levava ele comigo, com a minha turma, para ele ter aquela qualidade, para ele ter aqueles exemplos. E alguns alunos eu consegui tirar daquela mesmice, né, que o pai vive no boteco, que a mãe vive lá no muro conversando com a vizinha, tirar o aluno daquela mesmice ali, que não, sem perspectiva nenhuma de vida, para querer fazer uma faculdade, para querer casar de verdade, não ficar junto, né? Não cair na bagunça de droga, porque eles viram exemplos. E esses exemplos arrastaram minha molecada. Grande parte dos meus alunos, eles tinham aqueles exemplos, eles seguiram aqueles exemplos. E como eu digo, a respeito do meu filho, a dor que eu tenho é da faculdade dele que não terminou e dele não querer falar comigo, mas ele é um bom menino. Ele, por onde ele trabalha, todo mundo gosta dele. Ele é um cara atento, ele faz o trabalho direito, ele é um cara honrado, ele é um cara digno. Então, tudo não foi perdido. Mas essa parte da convivência não deu certo. E se for de uma outra encarnação, nós estamos arrastando aí mais uma encarnação perdida. Se não for de outra e foi dessa, alguma coisa nós vamos ter que arrumar aí para que não tenha que vir numa próxima junto de novo, para conviver na marra, porque é isso que acaba acontecendo. Algumas encarnações são compulsórias. Se você não se dá bem no seu convívio familiar entre pais e filhos, vai ter que voltar. Então vamos tentar acertar, né? O ideal é que as famílias procurem se acertar, porque querendo ou não, em algum momento isso vai ter que acontecer. A educação dos filhos, antes deles se tornarem adultos, é totalmente de responsabilidade dos pais. E os pais não podem passar isso para as escolas. E é o que está acontecendo. Como eu falei, enquanto professora, eu vi os pais simplesmente deixando a cargo da escola a educação dos seus filhos. E a escola não está educando ninguém. A escola atual, inclusive, está com uma inversão de valores muito grande. Dentro da escola hoje, você aprende a ser promíscuo, você aprende a ser um Zé Droguinha. Dentro da escola hoje você aprende muito mais coisa ruim do que coisa boa. Se os pais continuarem delegando à escola a educação dos seus filhos, a tendência nossa para esse final de ciclo que a Terra está vivendo, de provas e expiação, para a regeneração, esse final é de muito mais ranger de dente.
porque é o momento que nós estamos sendo chacoalhados na peneira, né? Quem fica para o planeta que vai se tornar regeneração e quem vai para outro para ter oportunidade retrógrada, né? Que nós vamos ter que ver a cartilha que a gente estudou tudo de novo, que a gente foi reprovado, a gente vai ter que ir para outro lugar. Isso não é castigo, é uma nova oportunidade, mas é uma nova oportunidade ficando atrasado. E cabe a nós não ficar atrasado, a gente tem que evoluir. Então, os pais precisam pegar as rédeas realmente da educação dos seus filhos. E baseado numa religiosidade, sim, na moral, nos princípios, nos valores, no direito, mas principalmente no dever. Se a gente não tiver esse hábito da nossa casa de direitos e deveres, tem sempre aquele que vai ficar montando em cima do outro que está sufocado. A começar pelo marido e mulher e estendendo aos filhos. Aquele filho que não recolhe os brinquedos depois que brinca, aquele filho que larga o prato sujo e não lava, aquele filho que lava a privada toda e depois a mãe tem que ir lá secar. Então, a educação ela tem que ser séria. É o alicerce daquele espírito para essa oportunidade de estar encarnado. É a educação vinda dos pais. E essa convivência tem que ser pacífica, essa convivência tem que ser harmoniosa, tem que ter equilíbrio, tem que ter respeito. Cada qual fazendo o seu papel. Hoje eu sou a mãe e ele é o filho. Numa outra encarnação pode ser que ele seja meu pai. Mas nessa o respeito é dele para comigo como filho e eu como mãe para ele. A gente não pode ficar invertendo. Eu sou amiguinho demais do meu filho. Eu posso ser amigo, lógico que eu posso e devo. Mas não posso trocar o papel que eu sou. Eu sou mãe. Eu posso ser amiga, mas eu sou mãe. E o papel de mãe é um pouco diferente, sim, da amiga. E geralmente na idade da transição aí, da adolescência para o lado adulto, o cara vai procurar alguém que concorde com as ideias dele. É onde eu vi que na minha experiência eu perdi as rédeas da educação, da boa convivência com meu filho. Alguém entrou no meio ali e estava distante de mim e muito perto dele. Não foi para fazer nada de errado, mas teve essa questão de alugar uma casa, teve essa questão de largar a faculdade, que são coisas que aqui comigo seria um pouquinho diferente. Teria uma vida um pouco melhor até se formar e procurar a vidinha dele, formado, equilibrado, sem passar perrengue, não ia precisar. Enfim, nós fazemos o melhor que a gente pode, mas nem sempre o melhor que a gente pode é o melhor para eles, porque cada qual tem a sua livre escolha também, seu livre-arbítrio. São espíritos, são filhos no papel que Deus deu agora, mas são espíritos. E esses espíritos a gente não sabe o que é que aconteceu lá atrás, além dessa encarnação. Então, é um relacionamento muito difícil, muito difícil. Eu já conheci pessoas que falam, eu deixo meu filho usar droga dentro de casa porque eu não quero que ele use na rua. E fazendo isso eu não perco meu filho. Mas você não está perdendo ele assim, né? Você está perto dele, mas você está aceitando algo ruim, que você está perdendo o espírito dele. Você está perdendo a obrigação de conduzir aquele espírito para o caminho certo. Então, o espírito, ele carrega uma bagagem de responsabilidade, gente, muito maior. Por isso que se fala, né, que ser espírita não é para qualquer um, não. Não é para quem quer, é para quem aguenta.